Live. Um pouquinho atrasado, mas vamos começar. Onde que eu vou aparecer aqui? Pronto aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos na nossa live com o, vamos chamar, Dr. Diego Rafael Gonçalves Vieira, graduado em psicologia com estágio com pessoas de necessidades especiais, com pós-graduação em ABA, Análise do Comportamento Aplicado ao Autismo, pela UFSCar. Ó, grande, hein? Com experiências de 2 anos na Associação Amigos do Autista. É isso, doutor? Mais ou menos. A pós-graduação ainda está em processo, né? Ainda está em processo, beleza. Estou cursando ainda. E na AMA, assim, eu comecei o ano passado, aí depois parou por causa da pandemia. E a gente tá voltando aos trabalhos agora. Ah, então beleza. A palavra é toda sua. Fala, pode falar alguma coisa aqui. Enquanto isso, eu vou pedir pro pessoal já mandando suas perguntas para o Diego. Diego, sem formalidade de doutor para nós. O que nós somos aqui? Nós somos da mesma profissão. Quem quiser chamar você de doutor, chame. Quem quiser chamar eu de doutor, chame. Fica a critério das pessoas, né? O doutor pode deixar de lado, não tem problema não. Não tem problema não. Né? Então, eu vou pedir pro pessoal e fazendo as perguntas aí, dando o nome e falando a cidade de onde que é também, tá, pessoal? E agradecer já de imediato, e estou agradecendo a presença do pessoal que está participando conosco, tá bom? Você está esquecendo de uma coisa que é muito importante. Pode falar. As pessoas, antes de começar aqui a assistir a gente, antes de falar, tem que ir lá na sua página, deixar um like lá. Exatamente. Né? E se inscrever no canal do YouTube. Exatamente. E inscrever na página da ZNN1, o seu canal, pessoal. O doutor Diego vai fazer participar, já vai estar participando também em outras lives no futuro. Opa, tá? Pode me chamar. Diego, vamos começar a primeira pergunta aqui. Eu peguei algumas perguntas, mas esqueci de nomear e pegar a cidade que a pessoa falou, né? Mas vamos para a primeira pergunta. Diego, como psicólogo, quanto mais cedo for feito diagnósticos, os serviços de intervenção podem ser colocados em práticas? Isso daí é necessário, né? Quanto antes, melhor, né? A avaliação precoce ela é necessária, né? Claro que nem sempre vai se manifestar até os 3 anos. Até os 3 anos. Lembrando que a pessoa nasce com autismo, ela não desenvolve o autismo ao longo da vida. Não, o que pode acontecer é o quê? A pessoa apresentar as características, vamos supor, aos 4 anos, porque às vezes os pais não notam que o filho tem algumas coisas que se diferenciam das crianças típicas, né? Então, assim, o quanto antes a criança for diagnosticada melhor, para começar todo o trabalho de intervenção para melhor qualidade de vida dessa criança. Certo. Beleza. Certo? Certo. Uma outra pergunta. Tá aqui. Doutor, o autismo é geralmente reconhecido como sendo um distúrbio genético? Desculpe quem mandou a pergunta, mas eu não anotei. Distúrbio, essa palavra assim é muito forte, né? Muito forte, né? Forte. Porque quando a gente fala de distúrbio, a gente lembra de características como se fosse uma doença, e o autismo não é doença, né? O autismo é um transtorno do desenvolvimento, né?
que acaba aparecendo em dois critérios, né, de dificuldade em interação e comunicação social, e também apresentando características de comportamento restritivos e repetitivos. Certo. A dona Juslaine Zanin, de São Paulo. Eu recebi aqui que eu não estou aparecendo na sua live. Não está aparecendo na minha live? Não, meu vídeo não. Agora apareceu. Apareceu? Sim. A dona Juslaine de São Paulo, o que significa o símbolo autismo? O que significa o símbolo autismo? Deu pra... do autismo? É. Agora a logo você vai me pegar, porque eu não me lembro. A logo não me lembro. Vixe, agora eu vou ficar devendo essa. A logo é uma coisa que... É que nem... A logo eu não sei falar. É porque, assim, é um monte de peças de quebra-cabeça, né? Sim. Incluindo porque eu acho, eu vou deduzir aqui, tá? Eu posso estar errado, me desculpem, mas deve ser porque, como o autismo ele é caracterizado por algumas... dentro dos critérios de comunicação e interação social, ele acaba abrangendo em outros aspectos, tipo dificuldade na fala, dificuldade em se interagir socialmente. Então, assim, eu acho que é por causa disso, né? Uma coisa vai encaixando na outra. Sim. A dona Margarete Beirigo Gonçalves pergunta: e quando não consegue fechar um diagnóstico, como lidar com a dúvida? Nossa, essa pergunta... Nossa, essa daí é boa. Como que é o nome? Margarete Beirigo Gonçalves. Muito boa essa pergunta, Margarete. Realmente, assim, não existe um instrumento, né, assim, igual como se fosse avaliar um câncer numa pessoa, né? Não existe um diagnóstico de imagem que vai dar como uma pessoa é autista, né? Vai ter instrumentos de avaliação do comportamento, né? É claro, é muito difícil ser diagnosticado, sim, né? Hoje em dia, quem fecha o diagnóstico mesmo é um psiquiatra, né? Ou um neurologista. Eu acredito que para o diagnóstico ser mais preciso, é importante que o indivíduo passe tanto pelo psiquiatra, ou neurologista, ou pediatra, como em outras áreas, como a psicologia mesmo, fono, TO, toda uma equipe multiprofissional. Certo. Então, assim, é muito difícil mesmo diagnosticar o autismo. Beleza. A dona Rosa Teodoro pergunta ao doutor: quem pode fazer diagnóstico de autismo? É que sempre fica naquela dúvida, ou é o neurologista, ou o psicólogo, ou o psiquiatra. Muita gente tem dúvida disso, né, doutor? Sim, quem fecha o diagnóstico é sempre a área médica, da medicina, né? As outras áreas técnicas auxiliam para que o diagnóstico seja mais preciso, né? Então é isso que acontece. A dona Rosa pergunta também: o autismo pode ser mais frequente em meninos ou em meninas? Em meninos. Inclusive, eu lembro lá antes, a mulher ela tem um perfil de socializar mais do que o homem, né? Então, assim, acaba sendo muito difícil diagnosticar mesmo em crianças do sexo feminino. Doutor, uma outra pergunta. O autismo é uma condição muito complexa? Como saber se meu filho é autista? Como lidar com isso? É muito complexo, né? É muito complexo. Acho que para os pais é muito difícil isso. Aceitação. Quando eu recebo a notícia que meu filho é autista, é muito difícil. Inclusive, os pais, durante esse processo, acabam passando por um luto, né? A negação, Meu filho é diferente dos demais. Sim. Meu filho vai sofrer.
né? Eu não quero ter um filho assim, mas uma criança que nasce com autismo, né? Ela, é claro, ela vai ter as suas dificuldades, mas não é uma doença. Não vai ser uma criança que está doente. Vai ter alguma dificuldade e vai precisar de ajuda mais do que uma criança típica. Né? Então, assim, é muito complexo. Qual que foi as outras perguntas que teve no mesmo dia Ela falou dessa? assim: como saber se meu filho é autista? Como lidar com isso? Você já, nem dizer, já. Uhum. Por exemplo, vai saber através dos comportamentos, né? E também do desenvolvimento infantil. Por exemplo, quando a criança nasceu, como que ela se interagiu com a mãe? Ela tinha um contato visual? Quando pedia para apontar, para apontar alguma, quando eu apontava para alguma coisa, ela encaminhava, ela olhava junto, né? Então, assim, é através desses comportamentos que a gente vai ver que a pessoa tem ou não autismo. Ah, sei. Vamos ver uma outra pergunta. Doutor, existe alguma maneira de não descobrir o autismo? E como descobrir se tem autismo na fase adulta e se é possível? Acredito que não, né? Eu não sou especialista, né? Não, sim, tem como não descobrir. Tem como não descobrir, porque assim, tem muitas pessoas que apresentam um grau tão leve que é muito difícil mesmo de descobrir se tem autismo ou não, né? Acaba tendo um bom desenvolvimento, pais que sempre está ali auxiliando e que acaba conseguindo ter um desenvolvimento próximo do que a gente considera como normal. Né? Então, assim, é muito difícil mesmo fazer esse diagnóstico. Né? E qual que foi as outras que você falou mesmo? É, se, 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 se na fase adulta, né? Se o autismo, como vou descobrir se tem um autismo e se na fase adulta é possível? Você falou que você já falou, né? Que. Então, na fase, a gente descobre através do comportamento, como eu te falei, né? Tanto os pais, através, assim, é feita uma entrevista com os pais na clínica para estar descobrindo como que foi o desenvolvimento dessa criança, como que ele teve, como ele apresentou tais comportamentos na fase da adolescência, né? Até chegar na fase adulta. Então, assim, sempre vai estar o foco de 0 até os 3 anos, mais ou menos. Como que foi? Né? E aí, através dessa anamnese, a gente vai ter um resultado mais preciso. É claro, a gente consegue usar instrumentos de avaliação, né? Como escala de rastreamento, tipo o MCHAT, né? Teste psicológico aplicado, claro, por psicólogo, né? Como o VISC, mas assim, não tem nenhum desses vão falar assim, tipo, meu filho, seu filho é autista. Não, né? Vai ser alguns comportamentos que vão ser identificados, observados, que vai se aproximar mais de um diagnóstico. Certo. O Caio Eloy. Ô Caio, depois você põe sua cidade aí. Existem diferentes graus de autismo? O Caio Eloy está perguntando. Ele é Na de verdade, Barreto. assim, no DSM-5 está escrito assim, nível 1, 2 e 3, né? Vamos entender que como Explica para o seria... professor que é DSM também, para as pessoas se identificarem também o que é o DSM. O que é o Simples. DSM? É que nem seria É o manual de... o código do advogado. É, o DSM é um manual de transtornos de transtorno mental e que lá onde a gente tem acesso a toda essa informação. Sim. Agora me fugiu assim o significado certinho do DSM. É, é que a sigla é em inglês, né? Sim, Eu não me mas lembro. assim, mas respondendo a pergunta dele, né? Então assim, a gente vai entender os níveis 1, 2 e 3, né? Que seria leve, moderado e severo. Na verdade, lá no DSM fala que dentro desses níveis vai mudar de acordo com a ajuda
que esse indivíduo vai precisar. Por exemplo, no nível 1 é uma pessoa que vai precisar de ajuda, mas essa ajuda vai ser leve, né? E assim sucessivamente para os demais níveis. Sim, sim, sim. Outra pergunta. Doutor, parece que cuidar de uma pessoa com TA requer dos profissionais muito conhecimento comportamental para que o resultado possa ser eficaz. Ou qualquer pessoa pode ser cuidador desse paciente. É o Célio de Barretos que está perguntando. Qualquer pessoa pode ser cuidador? É. Sim. Ou tem que ser uma pessoa eu diria que especializada. sim e também não. Por quê? Porque, assim, entrar no mundo da criança autista, vamos dizer assim, que é muito difícil, né? Às vezes as pessoas, vamos supor, eu tenho um filho autista, estou andando na rua, então, assim, às vezes a gente vem de uma aprendizagem onde a gente considera pessoas que têm transtorno, que são síndrome de Down, como se fossem loucos, diferente, e aí a gente cria uma barreira ali de socialização, mas não, né? Então, assim, o que vai precisar para cuidar? Estudar, né? Até para os pais. Sou pai de uma criança autista, então, assim, quer dizer que, tá, tudo que minha criança fazer eu vou falar que é só porque ele é autista. Também não é assim, né? A gente acaba estragando, né? Uma coisa não vai sempre ser uma desculpa por outras coisas, né? Então, assim, o acesso à informação tem que ser vindo dos cuidadores técnicos, médicos, de todo mundo, porque essa área, que hoje é uma área muito grande, né? As informações vão se atualizando assim diariamente. Certo. Então, assim, para cuidar, para ser ali um AT, vamos supor assim, por exemplo, que seria um acompanhante terapêutico, precisa de estudo. Certo. Por isso precisa conhecer um pouquinho, né? Ler um Sim. pouquinho para saber como age tanto o autista de grau leve, moderado e o severo, né? Sim. A dona Rose pergunta: quais são as causas do autismo? O que causa o autismo? Quais são as causas? O que causa? Então, as causas do autismo, ele é multifatorial. Multifatorial. Né? Não tem algo que é específico. Aconteceu isso, minha criança vai ter autismo. Hoje tem pesquisas que falam que 81% dos casos são fatores genéticos, né? Então, assim, a genética do pai e da mãe acaba se juntando e aí cria condição para a criança nascer com autismo. Também problemas durante a gestação, nos 3 primeiros meses também, né? Então, se tiver algum problema, acaba criando condição para esse bebê nascer com autismo, né? Que mais? É multifatorial, então assim, tem várias coisas que podem ocasionar esse bebê, esse neném nascer com autismo. Certo. A Cíntia Fábio Garcia. Meu filho não teve nenhum atraso até os 8 anos. A partir dessa idade, começou os comportamentos. Hoje ele tem 12 anos e os comportamentos estão severos. Isso é possível? É. Às vezes, assim, ele apresentava certas características, mas Leve, né? não eram notáveis, né? Não era algo assim relevante para os pais ou para a família, né? Então, assim, vamos dizer, eu acho que através da pergunta dela ela quis dizer que como se fosse o filho dela estivesse piorando, né? Piorando, Então, assim, tem que buscar ajuda, né?
fazer uma intervenção com um psicólogo, com um psiquiatra, com TO, com fono, com físio, com uma equipe legal para ajudar no desenvolvimento do seu filho. Eu vou pedir para o pessoal, quem for fazendo as perguntas, favor, coloque a cidade fazendo favor, tá? Para a gente identificar aqui e falar o nome da cidade. Para a gente é essencial também, para ver o nosso prestígio. A dona Josiane Alves, meu filho tem 5 anos e nenhum especialista definiu o grau dele. Ele fala, mas usa apenas uma palavra ou 2 para definir o que quer. Ele se enquadra no moderado? Primeiro, acho que ela tem que saber se tem um laudo, né, sobre o autismo. Não, né? nem isso. Eu entendo que o fator da fala pode ser um fator preocupante para você, mas não é a única característica que vai definir que seu filho é autista e em qual nível ele está. Né? O que vai definir é como que estão os comportamentos dele, de interação social e de comunicação. Porque às vezes assim, meu filho não fala, mas isso não quer dizer, né, que ele é autista. Existem outras formas de comunicação, né? Então, assim, se ele tem uma comunicação alternativa, então, assim, pode ser que ele acabe se comunicando. É claro que a gente entende, a pessoa está se comunicando comigo, então é só falando. Não, tem outros métodos da pessoa se comunicar. Sobre o nível, vai depender também dos comportamentos repetitivos, se ele se interage socialmente, não, se ele fixa nas coisas. Por exemplo, pode ser que seu filho gosta muito de ventilador, né? Então, assim, às vezes, se ele estiver num ambiente que tem um ventilador, ele presta mais atenção no ventilador do que está acontecendo à sua volta, da volta dele. Então, assim, são vários fatores que devem ser analisados que vai criar uma condição e a gente vai conseguir ver em qual nível ou não ele está para criar programas de intervenção. Ela é de São Paulo, acabou de dizer aqui que é de São Paulo. Vamos ver. Doutor, como é feito o diagnóstico de transtorno de espectro autista? Como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito por um médico, né? A gente vai conseguir fazer uma anamnese, né? O médico, no caso, vai fazer uma anamnese junto com os pais para ver como foi o desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, através dessa entrevista com a família ou do cuidador, o médico vai conseguir chegar a um diagnóstico. Acho que essa pergunta aqui, eu não sei de quem mandou, mas eu creio que você já respondeu. Diego, quais as causas do autismo e se existe graus? Existe, já foi falado. Doutor Diego, o que desencadeia o transtorno? O que desencadeia um transtorno? Foi igual eu disse, né? Ele é multifatorial. Então, assim, pode ser problemas na gestação, pode ser problema genético, condições genéticas, que faz com que surge isso no desenvolvimento de uma criança. Sei. Outra pergunta aqui. O transtorno do espectro autista é mais frequente em meninos e meninas e se existe tratamento? Você já respondeu isso também, né? Sim, é mais em meninos. Pessoal, vamos tendo criatividade nas perguntas aí, vamos mandando perguntas, bastante perguntas aí. Vamos encurralar o doutor para ele saber que ele é o único que pode esclarecer vocês da área, não sou o único, não sou o único. Eu ainda estou engatinhando nessa área, vamos lá. O Caio Eloy de Barretos, o autismo tem cura
cura ou tratamento? Tem tratamento, Ele é de né? Barreto. Cura não, porque não é uma doença, né? Então, assim, se a gente olha para uma coisa e vê que, vamos supor, se você olha para uma pessoa que está do seu lado e que você considera que ela normal, você não vai chamar ela de doente. Assim, é a mesma coisa com o autismo, né? Então, assim, não tem cura para uma coisa que não há doença, né? A pessoa nasce assim. É a mesma coisa se a gente olhasse para uma pessoa com síndrome de Down. Isso não quer dizer que ela é doente, não. O autismo pode ter algumas outras questões, como outras comorbidades, pode ter, mas mesmo assim vai atrapalhar no desenvolvimento e não vai colocar ele numa condição de estar doente ou não. Certo. Doutor Diego, existe alguma pesquisa que demonstre que os casos de TA no Brasil tenha aumentado? Se não me engano, pelo que eu estava vendo, não existe pesquisa, não é que não existe, eu não encontrei pesquisas epidemiológicas que falam sobre a quantidade de pessoas que foram diagnosticadas. Então, assim, eu não consegui encontrar nenhuma pesquisa relacionada a isso. Eu não tenho nem pela OMS, doutor? Não, pela OMS, a OMS do Brasil, agora você vai me pegar. Eu tinha visto uma reportagem, assim, ou uma entrevista numa revista da USP. Sim. Agora, pela OMS deve ter sim. Eu que não deve ter visto. Sim. Não, isso é normal. Tem muita coisa pra gente saber. E outra coisa, pessoal, o que eu tô aqui falando não leva como uma verdade única. Pesquisem, estudem. Claro. Porque eu também. Eu tô engatinhando. Isso vai mudando constantemente, né? Claro. Uma mudança constante, né? O Jaque ou a Jaque, mulher, Oliveira, eu não sei a cidade que ela não falou. Caso haja gêmeos, um deles pode ser autista ou ter autismo? Sim. Um deles pode ter, ou os dois. Isso vai ser fatores genéticos mesmo, ou problemas, ou dificuldades comportamentais que vai ser avaliados, né? Mas se um tiver, isso não quer dizer que o outro também vai ter. Então, assim, é possível sim. E é possível os dois terem, doutor? É possível. Nossa. É possível. Né? Por exemplo, pais que demoram para ter filhos, né? E isso pode ocasionar ter o autismo também. Porque depois dos 35 anos, se não me engano, parece que muda algumas coisas no fator genético do homem, né? E que dificulta, né? Eu não tenho esse conhecimento consolidado porque eu não estudei assim de fato. Eu dei uma lida de relance, que aí faz com que a pessoa nasça com autismo. Mas é só a gente pensar, por exemplo, se a gente demorar para ter um filho, né? A gente sempre fala assim, socialmente, se você demorar para ter filho depois dos 35 anos, vai nascer com síndrome de Down, né? Então, assim, é a mesma coisa com o autismo. Mas não é uma regra, né? A pessoa pode ter filho até com 50 anos, se for possível, mas assim... 55, a mulher pode ter filho até com 60. Hoje a gente tem uma tecnologia fera, né? Que dá condições pra gente ter filhos assim, até mais velho. Até mais velho. Nós vamos ver, nós vamos ir embora desse local aqui e não vamos conhecer o ser humano a fundo. Não tem como. A nossa cabeça é muito, assim, é muito fera, muito boa no sentido assim. Não tem como fechar. O ser humano é a única coisa que não tem como fechar. O ser humano assim, somos incríveis, né? Independente de qualquer coisa. O Caio Eloy de Barreto está pensando, o autismo é genético? O Caio, o doutor vai falar novamente, né? Eu não entendi a pergunta. O autismo é genético? Sim,
É genético. Genético. Pode mandar um monte de pergunta aí. Vamos ver se eu Vai sou mandando capaz de pergunta, pessoal, responder. que tem pergunta Daqui pra a pouco eu vou caramba. ter que fazer uma cola aqui, velho. É verdade que os sintomas podem demorar a aparecer e qual o impacto no atraso na fala do autismo? Então, assim, vamos supor, o impacto do atraso da fala, às vezes pode ser algo que gera estresse, né? Tanto para o indivíduo, tanto para a gente, né? Então, assim, crianças ou adolescentes com autismo que têm dificuldade em se comunicar, às vezes tenta passar uma certa informação e a gente acaba não entendendo. Então, aí cria condições para que ele se estresse, fique mais nervoso, né? Então, assim, é muito difícil. A Rosa Generoso, de Piracicaba. Ô, minha Piracicaba, hein? Piracicaba, cidade boa, muito boa. Só que a pandemia tá feia lá, hein? Como é o comportamento na fase adulta? Pergunta a Rosa. Obrigado, Rosa, pela pergunta. Isso vai depender muito do desenvolvimento que esse indivíduo teve, né? Então, assim, não é algo fixo. Inclusive, se chama transtorno do espectro, porque, assim, nem todos os autistas vão ser iguais, né? Então, assim, vai depender da intervenção que teve ali, da colaboração dos pais, né? E em que grau ele se encontra, porque às vezes ele pode ser um indivíduo que requer muita ajuda ainda, não teve autonomia, não criou autonomia suficiente ainda, né? Então, assim, é claro que, igual eu volto a dizer, intervenção o quanto antes, melhor, porque aí você vai trabalhando no desenvolvimento, né, criando condição para que o autista se aproxime de uma criança típica e consiga ter uma vida assim, onde a gente considera como normal, né, trabalhando, estudando, né. Hoje a gente tem autistas dentro da faculdade, hoje a gente tem autista que dirige, né, hoje tem autista que está dentro do mercado de trabalho, então tudo é possível. Tem autista que é ator de cinema, né? Exatamente. Nossa, tem vários filmes assim e séries que têm o autismo. Sim, sim. Inclusive tem um que é muito famoso, The Good Doctor. Sobre um doutor autista. Autista, né? Tem muita gente conhecida que tem. Não só autismo, como. Inclusive aqui em Barretos, se não me engano, tem um músico que ele já é formado em gastronomia, que é autista e que também dirige. Sim. Hoje, curiosidade, eu fiquei sabendo que eu tenho uma priminha que é autista e ela é um crânio. Eu nem sabia. Na hora que minha prima falou, olha, essa prima é autista, eu falei, caramba! E olha, a menina, olha, é um crânio mesmo. Sim. Então, assim, você pode ver, igual você está falando, sua sobrinha é muito inteligente e que você olha, não tem autismo. Então, assim, vai depender muito de questões comportamentais, né? Vamos supor, em certos momentos pode ser que ela tem comportamentos repetitivos e estereotipados. A gente entende por comportamento estereotipado aqueles comportamentos que não têm função. Por exemplo, a criança ou adulto ou adolescente está lá balançando as mãos, né? Ou bate a cabeça na parede, né? Então, assim, são comportamentos que não têm função. A gente entende que não aconteceu nada ali para ocasionar isso, né? Então, assim, são comportamentos que surgem. Sim. Então, assim, entre outras coisas, assim, eu tô falando de modo geral só, bem simplificado, mas tem muitas outras coisas. Então, assim, são, às vezes, dificuldade de ter contato visual, né? Às vezes, igual, esses adultos considerado autistas, mas são muito inteligentes, mas dentro de uma conversa ele não sabe iniciar e nem finalizar, ele não consegue olhar nos olhos, né? Então, assim, tem várias outras coisas. Não consegue ser recíproco, né? Por exemplo, igual a série The Big Bang,
né? Que lá tem o Sheldon, né? Lá quando alguém fala sobre sarcasmo, né? Sheldon é sarcasmo. Então, assim, ele acaba não entendendo. Então, assim, é muita dificuldade entender esse tipo de coisa, metáfora, e entre outras coisas. A dona Rose Teodoro pergunta: quais os principais sinais que alertam os pais e professores quanto à possibilidade do autismo? Sinais, a gente vai entender pela como chama a palavra? Complexibilidade, é isso? É. Isso. Da ajuda que a criança vai apresentar. Por exemplo, às vezes tem algumas questões em, em alguma atividade pedagógica que é muito difícil para aquele indivíduo, né? Ou, por exemplo, tá todo mundo lá brincando e a pessoa tá lá no canto, exclusa, né? Que mais? Do nada, assim, as aulas normal, a criança tá lá balançando as mãos, ou tá fixado em algum objeto, por exemplo, ou num trem que deve ter dentro da sala de aula, ou uma palavrinha que tem um alfabeto na parede e fica lá fixado e não presta atenção durante a aula. Então, assim, são muitas coisas. E aí, a partir do momento que a professora olha para isso, então aí a gente começa a criar uma hipótese de um possível diagnóstico de autismo. Sim. A Cíntia Fábio Garcia, da cidade de São José do Rio Preto, ô, nossa, São José do Rio Preto, tá em lockdown, hein? Rio Pardo. Pensei que fosse Rio Preto. Rio Preto tá em lockdown, tá feio o negócio lá, hein? Vamos Lá cuidar, tá. pessoal, vamos se cuidar. Usem máscara, Usem máscara sem aglomeração. Se quiser fazer festa, faz em festa em casa. Aí, ó, faz festa aqui, ó, por chamada de vídeo. Exatamente, por chamada de vídeo. A nossa Páscoa vai ser desse jeito. Vai Exatamente. Ter ovo virtual, coelhinho virtual, tudo isso. Ah, não. Em questão do chocolate, pode deixar na caixa do correio lá da minha casa. Eu só pego. Tá bom. Então, a Cíntia de São José do Rio Pardo pergunta: doutor, no caso do autismo leve, não querer participar de trabalho em grupo na escola, devo insistir a participação, respeitar a criança, né, certamente. Uhum. Sim, mas isso não quer dizer que ela pode ficar excluída, né? Tipo assim, eu vou deixar sempre ela excluída? Não, né? A gente tem que criar estratégias para que essa criança consiga se interagir socialmente com os demais. É claro que a gente não vai deixar sempre, vamos supor, não é porque ele apresenta esse traço, né, de dificuldade de se interagir que a gente vai deixar. Né? Igual eu falei, não é porque ele tem autismo que a gente tem que sempre respeitar tudo. Respeitar a gente tem, né? Mas a gente tem que justificar. Né? Meu filho está excluso, eu vou. É porque ele tem autismo. Mas a gente tem que criar condição para ele socializar, entende? Então, assim, é claro que a gente vai ver questão da gravidade do momento. Às vezes é muito difícil mesmo. Então, assim, tem que criar estratégias para que essa criança vai se aproximando até conseguir se socializar. Agora eu vou pôr você numa saia justa. Nossa! Não sei se você lembra daquela novela Amor à Vida, onde a Bruna Litzenmeyer fez o papel de autista. Nossa, você vai me pegar, hein? Agora você me pegou. O comportamento dela era caracterizado mesmo, foi fiel ao autismo? Então, eu não me lembro. Não me lembro. Então, não consigo falar. Não consegue falar? Você foi esperto. Não consigo falar. Você saiu dessa saia justa fácil. Não, eu não consigo falar. Então tá bom. Igual, tem uma série na Netflix que chama Atypical, né? Então, lá
o indivíduo chega até namorar com uma pessoa, né? Então, assim, o comportamento que o ator, não sei se ele tem ou não autismo, né? Tá muito bem próximo do diagnóstico. Ah, sei. A Jaque de Oliveira, de Campinas. Ô, nossa Campinas. Obrigado pela participação, Jaque. Ela pergunta: com qual idade pode concluir o diagnóstico de uma criança com autismo? Então, o diagnóstico, ele pode, assim, alguns comportamentos podem ser observados a partir dos 6 meses, né? Mas, assim, o diagnóstico você consegue fechar com maior precisão a partir dos 2 a 3 anos de idade. 2 a 3 anos. Aí, doutor, eu não me lembro. É o neurologista ou é o neurologista que faz o diagnóstico? Ou qual É o médico? pediatra ou o neurologista, né? Ou o psiquiatra. Ou psiquiatra? Isso, são os três. Sim, sim, sim. É... Quem está preparado para lidar com o autista? Todo Nós mundo tá. Todo mundo tá Todo mundo, né? preparadíssimo. Eu acredito. Todo mundo. É que o mundo precisa de mais informação para entender, né? E para julgar menos, né? Mas todo mundo pode estar preparado, né? Porque, assim, querendo ou não, por conta da não informação, a gente acaba excluindo esse público. Então, assim, as mães acham que por ter filhos autistas não pode levar no supermercado, não pode. Agora, na pandemia, não pode mesmo. Mas só não pode entra ir ao parque, não pode ir ao cinema, né? Então, assim, hoje a gente vê, né, muitos locais com placas, né, de fila especial e tá lá o símbolo do autismo. Isso é muito bom de ver, né? A evolução do ser humano, né? Exatamente. E bom, porque, querendo ou não, se nós, enquanto. Porque eu não sei o dia de amanhã, eu ainda não sou um pai de uma criança autista, mas eu sou cuidador técnico. Ficar excluindo, não levar essas pessoas para se interagir mesmo socialmente, a gente só vai deixar com que essa dificuldade se permaneça. Né? Então, tem que levar no mercado, tem que levar no cinema, tem que levar no parque, tem que levar para qualquer lugar. Isso mesmo. Pessoal, vamos mandando mais perguntas aí, hein? Vamos encher de perguntas, doutor. Adriele da Mata de Barretos pergunta: tem idade limite para esse diagnóstico ser fechado? Eu acho tem que idade você do quê? falou, né? Como Não entendi. A Adriele de Barretos perguntou: tem idade limite para se diagnosticar, para o diagnóstico ser fechado? Não tem. Não tem? Não tem. É recomendado que seja fechado, assim, não é que seja fechado, é recomendado que alguns traços sejam observados no início do desenvolvimento, né? Mas não tem um limite. Não tem um limite. Tanto é que a gente falou sobre um adulto ser diagnosticado com autismo, né? Certo. Doutor, eu sou da abordagem psicanalítica, né? Você é da saúde, né? E das necessidades especiais. Você tem alguma visão, como a psicanálise vê o autista? Olha, se fosse na faculdade, se eu tivesse na faculdade, eu te responderia. Porque eu tinha uma professora psicanalista que ela atendia crianças autistas, mas agora eu já me esqueci. Não sei te responder. Nós da análise do comportamento, né? Aí eu sei responder. Agora, da psicanálise, não. Então, como analisa o comportamento? Então, sobre tipos de intervenção, né, a gente se respalda no ABA, né, na análise de comportamento aplicado, né, ou em ciências com evidências, né.
Então, assim, a gente sempre deve procurar tratamento, tipos de intervenção, medicamentos que têm evidências comprovadas, né, no tratamento do autismo. Sim. A dona Rose pergunta, de Barreto pergunta: aqui no Brasil tem muitos casos. Acredito que deva ter crianças que os pais não consigam identificar. Sim, sim, tem muitos. Olha, eu diria que não é que não consegue identificar, mas que tem pais que sempre falam, meu filho não tem nada. Então, ou seja, ele sabe que o filho dele tem sim alguma coisa, mas tá naquela briga com ele mesmo ali de aceitar e de procurar ajuda. Sim, sim, sim. E isso atrapalha o desenvolvimento, inclusive. Vamos ver aqui. É Pode verdade. mandar mais, galera. Enche aí. Vou fazer uma. Eu não sei se eu fiz essa pergunta, mas eu acredito que não, né? É verdade que os sintomas podem demorar a aparecer e qual o impacto no atraso do autismo na fala? Aí você já respondeu, né? Uhum. É... Doutor, na aba, na aba não, na Associação Amigos do Autista, como é feito o pai chega para Uhum. levar a criança depois que ele obteve um laudo médico. Qual o É, primeiro procedimento a ser tomado na associação? nossa, essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Mas assim, é claro, precisa do encaminhamento da escola, né? E também deixando lá o nome na fila de espera para avaliação, né? Então, assim, lá a gente também consegue fazer avaliação é, de diagnóstico, né? Então, assim, o pai leva lá o seu filho ou sua filha, a gente consegue fazer uma avaliação, porque lá a gente tem toda uma equipe multiprofissional e também tem um médico lá, né, inclusive, que auxilia a gente no diagnóstico. Mas o processo tem que ir lá fazer a inscrição, ver se tem vaga, né? E se tem possibilidade de fazer o tratamento lá. Sim, Então, assim, precisa do encaminhamento da escola e também do interesse dos pais de estar procurando a gente. sim. Quando eu digo assim, ele já foi, ele tem um laudo, que ele já foi, já sabe que a criança tem um laudo se é severo, se é leve ou se é moderado, né? Se tem um diagnóstico, é mais fácil, Sim, né? Mas tem que ver, por exemplo, qual é a idade dessa criança, né? Se estuda ou não, porque se estuda precisa vir do encaminhamento da escola, porque a gente tem os convênios, né? Então a gente tem que atender a demanda dos convênios que a gente tem, e se ela está dentro do convênio, vamos supor, se ela está ingressada na rede municipal de ensino, então precisa do encaminhamento da escola e aí ela é atendida pela educação. certo, certo, certo. A dona Juslaine Zanin de São Paulo pergunta: o sistema de saúde público está preparado para tratar ou fazer um diagnóstico preciso? Opa, Não boa entendi, pergunta, hein? desculpa. Hã? Repete, por favor. A dona Juslaine perguntou, de São Paulo: o sistema de saúde público está preparado para fazer para tratar ou fazer um diagnóstico preciso? Sim, sim. O SUS tem uma equipe, mas o que dificulta é a demora, né, para conseguir ter acesso às terapias, né? Porque quando se encaminha, vamos supor, se o indivíduo passa pelo SUS, é encaminhado para órgãos competentes, vamos supor, como um APAE, como a gente ainda não tem convênio com o SUS, mas é encaminhado para órgãos competentes que fazem esse trabalho pelo SUS. Sim, sim. Mas sim, tem uma boa estrutura, né? Só que
tem essa demora, inclusive, né? Eu não sou da parte do direito, você já é, e às vezes você pode falar mas tem a criança autista ela tem os seus direitos constitucionais, né? Então, você, pai, mãe de criança autista, procura. Sim, sim, verdade. A Cíntia. Ô, Cíntia, nossa, obrigado pela pergunta de novo, Cíntia. Por que o autismo é chamado de TA? TEA. É TA. por causa da sigla, por causa do nome, transtorno do espectro autista, Autista. né? Então, assim, a gente facilita a comunicação, para não falar sempre transtorno do espectro autista. A gente fala TEA mesmo. Ah, sei. Eu vou fazer uma pergunta mais direcionada à Associação Amigos do Autista. Como está hoje o atendimento e a demanda nas associações? A demanda lá é gigantesca, né? Porque tem até fila de espera lá pra gente. Né? Então, assim, inclusive agora, durante a pandemia, acaba sendo difícil mesmo da gente conseguir atender o público, né? Mas, infelizmente, nós temos estrutura para atender os nossos lá, mas precisa de mais, né? Para conseguir atender toda a população. Mas a gente tem uma fila de espera lá que bastante grande para atendimento. E o porquê, já dando nessa pergunta que eu fiz, e você com a sua resposta, agora eu vou com a minha réplica, né? O porquê o poder público não ajuda a aumentar a capacidade da associação? Porque isso depende muito do interesse dos políticos também, né? Não dá voto, né? Não, na verdade, assim, em época de eleição todo mundo procura lá, né? Tal. E aí tira a foto, mas depois não aparece para fazer o investimento. Então, assim, acredito que tem pessoas muito importantes, né? Dentro do cenário, mas que acaba dando ênfase em outras demandas e para essa causa que é muito importante, acaba não aparecendo, né? Ou se aparece, demora um pouquinho. Sim, sim. E a gente sabe também que quando vem um deputado e quer arrumar uma emenda para a entidade, eles exigem uma documentação enorme, né? Coisa que tem hora que fica até inviável da entidade receber aquela emenda, né? Isso eu já não sei te responder. Assim, sobre a questão da AMA, acredito que até o Dr. José Roberto podia estar aqui para responder, que ele é nosso advogado lá, ou até mesmo a Sandra, que é a nossa diretora, que ela está sempre em contato com os políticos para responder isso, porque eu literalmente não sei. Você é somente um psicólogo. Eu sou psicólogo, ajudo aqui, ajudo ali, mas essa parte administrativa, não sei nada. Tá bom. A dona Rose de Barretos pergunta: a família da criança autista também deveria fazer parte de terapia? Claro, se isso fosse possível, nossa, iria ajudar tanto. Sim, deveria. É claro que não nas mesmas terapias que o indivíduo, né, autista, mas procurar ajuda porque às vezes pode ter dificuldade em como lidar, né? Nós, enquanto terapeutas, que sempre está aí à procura de informação, temos dificuldades. Eu imagino os pais, eu consigo ter essa empatia muito grande, né? Então, assim, todo dia apresentando dificuldades e que deixa a gente, poxa, o que eu tenho que fazer? Então, assim, procurem ajuda também, que é muito importante.
É imprescindível, né, procurar ajuda, né? Sim, ajuda e conhecimento, todos, Ainda todos. mais no começo, quando os pais ficam sabendo, então Sim, é necessário, se faz sim, necessário, não é né? porque a pessoa tem ideia que, nossa, meu mundo acabou, agora não vou conseguir mais nada, eu tenho que ter uma atenção redobrada. Não é Sim. bem assim. A gente tem que ter essa atenção para tentar desenvolver o máximo que a gente puder, né? Mas isso não quer dizer que o filho ou a filha não vai ter autonomia de vida, porque vai. Sim. Na minha área da saúde, no tempo que eu fiz psicologia, no estágio, eu fiz na Associação Amigos do Autista, né? E Fez vi, lá na AMA? não, eu Que vi, legal. olha, foi enriquecedor o estágio, a- de se apaixonar mesmo, né? Ver as pessoas ali ajudando o ser humano. É muito bonito, muito gratificante, né? É um É trabalho lindo, lindo, muito lindo lindo, mesmo. muito lindo. Eu tô gostando, né? Eu comecei o ano passado lá, aí depois teve a pausa, né? E as dificuldades por causa dos convênios, aí eu acabei saindo, retornei esse ano e aí a gente já está estruturando para começar a atendê-los já novamente. Bom, Esperando que essa pandemia saia logo, né? sai Porque isso é eu bom. tô cheio de vontade de trabalhar, mas a pandemia tá sendo complicado. Enquanto eles vão fazer bastante lives, ó. Vamos que vamos. Porque essa área é uma área que, olha, para as pessoas, todo dia a gente vai aprender nessa área de saúde, ainda mais de necessidades especiais, né? Isso, mas É, assim, é muito importante falar uma coisa. Sempre procura tratamento, seja ele qual for, com evidência científica, né? sim, Porque hoje em dia, querendo ou não, o transtorno espectro autista se tornou também um mercado, vamos dizer. Hoje está todo mundo querendo já criar um conteúdo, criar alguma coisa, tô ali vendendo. E não é bem assim. Né? A gente tem que procurar coisas que são cientificamente comprovadas, sim. né? E ver se funciona. Porque se a gente comprar alguma coisa por achismo, a gente só vai aplicar Agora e gastar dinheiro fora. você me deixou eu com as calças na mão, porque existe isso neste meio? Existe pra gente, quanto psicólogo, você deve me É, por saber. exemplo, psicólogo. Né? Então, assim, claro que existe, existe. Tem Caramba. gente que quer aplicar tal coisa que surgiu lá, mas tá, cadê os dados que isso mesmo tá Cadê os dados funcionando? científicos, né? Não é? Preciso dos dados científicos, né? Sim, então assim, será que aquilo que a pessoa está fazendo é realmente comprovado cientificamente? Se não, tá, e aí? Aí depois os pais falam, mas eu tô levando tal, não sei na onde, e não tá tendo resultado, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Por quê? Sim. A gente tem que deixar frisado que quem pode diagnosticar é o médico e quem pode ajudar é o psicólogo, tanto a criança quanto a família. Agora, Isso. a Assim, não pessoa não só pode ficar no psicólogos, os profissionais negacionismo, também né? podem auxiliar, né? Mas quem fecha o diagnóstico mesmo é o médico, É o médico, né? infelizmente. E a pessoa não pode ficar no negacionismo. Não, meu filho não tem. Porque o que vai fazer? Ele está prejudicando a própria criança, né? Sim. Eu fiquei sabendo de casos, quando eu fiz o estágio no AMA, que quando, lá no começo do século, né? Não do século XXI, século XX, né? O pai ficava sabendo que o filho era autista ou tinha síndrome de Down, o que que eles faziam? Eles moravam na cidade e tinha fazenda. Então ele levava aquela criança para a fazenda e deixava lá, né? É uma coisa. Mas assim, a gente tem que entender que
é difícil mesmo, né? Eu concordo com os pais, é difícil. Porque, bicho, agora é o fim, né? Eu vou ser completamente prejudicado, meu filho não tem jeito, não sei o que eu faço. Sabe o que faz, tem que pedir ajuda. Sim, pedir Né? ajuda. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para isso. Pega o celular, entra no YouTube, tem muita live, tem muito conteúdo gratuito, tem livros e lenha na fogueira. Lenha na fogueira que consegue ajudar o filho ou a filha a se desenvolver tranquilamente. Eu acho muito bonito o papel do Marcos Mion, que ele põe o filho dele para fazer as lives. Sim. Isso que a pessoa fala, isso que é amor pelo ser humano, né? Isso que é se doar pelo ser humano. Sim, mas assim, até para ele, se não me engano, acho que tem depoimento dele que para ele no início foi algo bem difícil mesmo, né? A gente tem um costume, vamos supor, uma pessoa mesmo com depressão, quando alguém chega e fala que possivelmente ela pode ter, ela vai ficar falando, não tenho, né? Mas a depressão já é uma doença totalmente diferente, né? Então, assim, uma pessoa com autismo, acontece a mesma coisa, os pais, meu filho não tem nada, não tem, e aí dificulta o desenvolvimento da criança. Uma última pergunta, doutor, antes das suas considerações. A Rose Teodoro pergunta, de Barretos pergunta, em bebês dá para identificar se ele tem transtornos autismo? Sim, a partir dos 6 meses de idade. Tem como identificar através do contato visual, quando você chama o bebê para ver se ele olha, às vezes não, né? Entre outras coisas, que eu não consigo lembrar de tudo agora. Sim. Tem uma quantidade. E aí, meu assessor, tem mais perguntas aí? Não tem mais perguntas? Se tiver, manda. Se tiver, manda, pessoal, que nós já vamos fechar agora, que a nossa live já está acabando. Então, doutor, as suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite de participar, né, da live aqui para falar sobre esse assunto que é muito importante. Né? Acredito que eu posso ter colaborado um pouco. Isso, porque, igual eu volto a dizer, eu ainda estou engatinhando nessa área. Espero que, vamos supor, o ano que vem você me convide e o conhecimento seja um pouco mais consolidado. Né? Mas muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos de participar também, de nos assistir. Né? E não esqueçam, hein? Deixa o like lá na página do ZNN, se inscreve no canal para novas lives. É isso. Então, obrigado. Pessoal, obrigado por participarem. Como o doutor Diego falou, vai lá na nossa página ZNN, que é o seu canal, dá o like e se inscreva no nosso canal, que em breve teremos várias outras lives, teremos uma novidade aí que nós vamos inaugurar o nosso site. O meu assessor está aqui, ele que faz o site, né? Um cara bom pra caramba. Nós vamos fazer o nosso site, aí vamos fazer uma live, estender bem ao estado de São Paulo, Sudeste. Vamos ver o que vai dar para fazer, né? Para essa live, vai explicando que teremos na nossa live avaliação psicológica, estudo de caso, avaliação da personalidade, que é muito... eu vou chamar vários especialistas para debater, para fazer... Eu aguardo um convite novamente. Não, mas é bom. É bom. Então, o nosso canal, ele pouco a pouco... Vai se estender. Vai se estender, né? É o começo. Essa é a nossa segunda live, né? Então, começou tudo a ser feito
na pandemia. E todo mundo sabe que na pandemia a gente não consegue fazer nada a não ser lives, né? O ano passado nós não conseguimos, mas esse ano nós já conseguimos e vamos todo mês agora, de 15 em 15 dias. Vamos ver a disponibilidade dos profissionais também de poder fazer as lives, né? Então, já convido o Dr. Diego também para uma próxima live também. Se quiser vir falar de outro assunto também, seria tá bom. Doutor, obrigado pela oportunidade de você ter vindo, se disposto, falado sobre no Dia Internacional da Conscientização do Autismo, que é um dia muito importante, que foi criado pela OMS no dia 17 de dezembro de 2007, se me lembro, né? Então, marcou o Dia Internacional. Muito bom. É um órgão de grande relevância no meio da saúde, né? Com certeza. Então, se nós tivermos que crer em alguma coisa, primeiro temos que crer na ciência, que a ciência, essa é a única que resolve os problemas de saúde. Obrigado, pessoal. ZNN, o seu canal. Obrigado, doutor. Tudo de bom. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.